Oi, pessoal, vamos recapitular a lição dessa semana, né? Nós estamos estudando a lição do segundo trimestre de 2020. A lição geral ela tem por título Como Interpretar as Escrituras. E a dessa semana, ela vem falando sobre a origem e a natureza da Bíblia. Então, eu vou ler aqui para a gente começar o texto para memorizar da lição. E ele diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então Paulo, ele aqui no texto aqui que ele escreveu aos Tessalonicenses, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, ele reconhece que a palavra que ele destina às igrejas, não só ele, mas outros, né? Ele fala, ó, palavras que tendes recebido, né? Que nós enviamos, então não é que de nós ouvistes, ou seja, não é só ele falando não, tinha mais gente. É palavra de Deus. Então Deus inspirou não só Paulo, mas outros homens na sua época a escreverem, a falarem sobre Cristo, a instruírem a igreja. E essa palavra é a palavra de Deus. Então, como é que é isso? Se é a palavra de Deus, mas é eles quem estavam falando, né? Porque Deus mesmo não fala. Então, Deus ele trabalha em conjunto com o ser humano. Ele não vem trabalhar sozinho. Ele poderia mandar seus anjos. Mesmo assim, não seria ele sozinho, né? Seriam os anjos, em cooperação com os anjos. E ele poderia vir também falar, como ele falou com Moisés ali, escondido na nuvem. Mas é uma visão tremenda. Acho que a humanidade nem ia aguentar isso não. O povo naquela época já não estava suportando. Imagina o terror que ia ser para a humanidade. Então Deus ele faz um trabalho diferente. Ele coopera com o homem. Ele trabalha. Ele escolhe alguns, né? Eu já vi muita gente achando aí que é inspirada por Deus, que fala em nome de Deus, né? Fala por Deus. Mas a coisa não é tão simples assim. Então Deus ele escolheu alguns homens. Eu não quero dizer que são homens privilegiados, homens diferentes, homens perfeitos. Não. Quando você estuda a história, você vê que, na verdade, eles eram homens muito parecidos com qualquer um de nós. Né? Muitos, às vezes piores do que nós. E Deus os usou. Né? Deus usou esses homens imperfeitos mesmo, né? E trabalhou com eles, e eles foram os receptáculos. Eles levaram, foram os anunciantes da sua palavra, das suas boas novas. Então Deus ele trabalha em conjunto com o homem. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, como é que Deus faz esse trabalho? Então Deus, né, a Bíblia mesmo fala assim que a palavra de Deus foi inspirada por Deus. Deus usou homens santos para homens santos no sentido de separados, homens separados para o seu trabalho, para fazer esse serviço aí. Então como é que ele inspirou? Muita gente entende errado essa questão do processo da inspiração. Alguns entendem que a palavra de Deus ela foi ditada por Deus. E não foi assim que aconteceu. A gente encontra só em alguns momentos Deus escrevendo mesmo a palavra dele. Então, por exemplo, quando Deus escreveu no Monte Sinai as suas leis, ele mesmo escreveu em tábuas de pedra. Não escreveu no couro, não escreveu no papiro, escreveu em pedra. Para a gente entender que o negócio ali é eterno, né? Pedra na Bíblia tem esse sentido, esse significado. É coisa dura, coisa forte, eterna, né? Não acaba, não passa. Então a lei de Deus é assim, ela não passa, ela é eterna. E a gente vê também Deus escrevendo lá no palácio de Belsazar a sentença contra o rei e os medopersas, né? É uma cena de juízo. E a gente vê Jesus escrevendo no chão, né, na areia, quando aquela mulher pecadora estava para ser apedrejada. E todas essas referências, onde Deus escreve, Cristo que é Deus também, continua sendo Deus escrevendo, elas têm ligação entre si. Né? A Bíblia não diz o que Jesus estava escrevendo ali no chão, mas como os homens largaram suas pedras, né, e foram embora, deixaram a mulher em paz, certamente ele estava citando ali a própria lei de Deus, né? Porque ele estava acusando a mulher de pecado. Deus então estava agora escrevendo ali, né, outros mandamentos que
que falavam, né, de outros pecados e que eles eram criminosos também. Então não era só aquela mulher ali, não era só ela que cometeu pecado. Então todas as cenas são a mesma. E é uma cena de juízo também quando ele escreve no chão, como aconteceu com Belsazar. Né? Belsazar foi julgado ali e aqueles homens estavam sendo julgados ali naquele momento também por Cristo. Cristo estava sendo, de certa forma, ali um tipo de juiz, embora ele mesmo tenha falado que não era o tempo ainda dele julgar o mundo, ele veio para salvar. Né? Então aquilo ali era só uma miniatura do trabalho que Jesus faz hoje no céu. E isso tudo é palavra de Deus, né? Essa palavra escrita na pedra e a palavra que ele inspirou os homens a escrever. Mas como é que os homens escreveram? O homem ele é imperfeito, ele não é perfeito como Deus. Então é possível que nós encontremos na palavra de Deus a imperfeição humana. Então a gente tem que saber distinguir o que é a imperfeição humana da perfeita palavra de Deus. Né? O pastor Wanderson, no programa Lições da Bíblia, eu vou deixar aqui o link no canal para vocês poderem visitar, né? É um programa maravilhoso da TV Novo Tempo, e ele comenta, ele faz um comentário, né? Ele é um teólogo, ele faz um comentário sobre essa questão da natureza dupla aí da palavra de Deus. Então ele fala assim, que em lato sensu, a Bíblia é a palavra de Deus. Em estrito senso, ela contém a palavra de Deus. Né? Muita gente fica chocada quando a gente fala que a Bíblia contém. Né? Então, no geral, a gente fala que a Bíblia é a palavra de Deus. Né? É a terminologia que a gente tem que usar. É assim que os discípulos trataram o assunto. Mas em estrito senso, quando a gente faz uma análise, uma exegese, né? Uma pesquisa profunda da palavra de Deus, a gente vai conseguir perceber as imperfeições humanas. Essas imperfeições não são de Deus, são humanas. Então, em estrito senso, ela contém a palavra de Deus, porque ela também contém ali os resquícios da natureza humana. Tem erros humanos ali. Por exemplo, a gente encontra um exemplo de Paulo, né? Eu não vou conseguir falar agora aqui o verso, o capítulo certo, mas vou deixar também na inscrição do canal aí, para vocês lerem depois. Paulo, ele num determinado momento, falando com determinada igreja, ele diz assim, havia uma disputa ali para saber quem era de Paulo, quem era de Cefas, né? Tinha um grupo de cristãos, e isso é uma coisa triste que acontece até hoje, né? Uns falam assim, eu gosto do pastor tal, o outro gosta do pastor tal, né? Aí fica aquele conflito, as pessoas adoram conflitos, é uma coisa incrível. E Paulo, isso também aconteceu no dia de Paulo. Então Paulo fala assim, mas por que vocês estão brigando por causa disso? Eu nem batizei ninguém aqui. Só que aí depois ele lembra, a não ser fulano de tal. Aí depois fala, não, e também o outro ciclano. Aí depois, e mais a casa de uma determinada pessoa lá, a casa toda. Então Paulo, ele primeiro falou que não tinha batizado, depois ele foi lembrando por etapas que ele batizou várias pessoas ali. E ele conclui no final que mesmo assim não é para ninguém ficar do lado dele criando essa dicotomia, ele depois é o contrário do outro. Paulo fala que não é para fazer isso não. Então a essência do texto ali deve haver união, deve haver harmonia, a gente não pode ficar escolhendo pessoas, líderes para ser os nossos ídolos, né? A gente tem que idolatrar pessoas. Essa é a essência, né? É o que a palavra de Deus está comunicando para a gente. Paulo inspirado, deu essa instrução. Mas na linguagem humana, imperfeita, Paulo era meio esquecido, a gente percebe isso no texto, ele não conseguiu expressar perfeitamente a coisa, né? Então ele foi corrigindo a primeira fala dele por etapas. Tem um outro profeta, um profeta no Antigo Testamento, que ele recebe uma visão de Deus e ele escreve uma carta para o rei e o rei rasga a carta toda. Ele rasga a carta dele. Aí ele escreve outra e manda. Só que a segunda carta que ele escreve tem mais coisa que a primeira, mas se trata da mesma visão que Deus havia dado para ele. Né? A mesma fala de Deus. Então, o que aconteceu? Né? Quer dizer que o profeta pode ficar mudando o texto? Ele pode. Ele teve a visão, ele escreveu. Assim, mas isso poderia ser escrito de outra forma. Então ele vai e escreve de novo, de forma melhor. No livro de Salmos, a gente encontra salmos que se repetem, com diferenças no texto, com algumas diferenças, alguns acréscimos. Então, isso é humano. Isso é humano, gente. A gente tem que entender isso, que isso existe e acontece na palavra de Deus, para a gente poder interpretar ela corretamente. Né? Se a gente pensar que a palavra de Deus foi ditada, a gente vai cair em vários erros,
vai ser uma coisa complicada, né? E tem gente que pensa assim, e isso é um problema. Então, como é que acontece, como é o processo da inspiração? Como é que Deus age no ser humano? Então ele age de várias formas. Ele pode ter escolhe um e dá uma visão, por exemplo, Daniel, ele teve visões enquanto dormia, né? Nabucodonosor, ele teve um sonho, né? E olha só quem era Nabucodonosor, né? Para você não achar que Deus só se revela para aquele camarada perfeito, impecável. Ele se revelou para Nabucodonosor. Nabucodonosor não entendeu o que ele quis passar a transmitir, né? Daniel foi usado ali para interpretar o sonho do rei, mas Deus se comunicou com Nabucodonosor. Não foi uma vez, não, foram duas. Né? Dois sonhos. Deus conversou com Daniel também, deu visões para Daniel, em sonhos ou visão ali mesmo, onde ele viu o anjo falava com ele, e ele foi escrevendo. Essas são formas de inspiração. Na hora de escrever, o Espírito Santo também está ali, orientando aquela mente santificada a não fugir do assunto. Mas as impressões humanas não são corrigidas. O Espírito Santo está ali para falar assim: olha, meu filho, você escreveu a palavra errada. A palavra, a concordância verbal é essa, a gramática é essa. Ele não está ali para isso, não. Não é para isso. Ele deixa, o ser humano vai escrevendo do jeito dele. Então, a essência da palavra está ali. Mas a personalidade, as características do autor também se encontram ali. A gente tem que ser capaz de perceber isso. Outra forma de inspiração. Lucas, por exemplo, é inspirado por Deus, mas ele não recebeu visão, não recebeu nada disso. Ele simplesmente fez uma pesquisa, ele mesmo fala sobre isso. Ele fez uma pesquisa, consultou pessoas que conheceram Jesus, que vivenciaram aqueles eventos ali, e ele foi montando o seu evangelho em vista disso aí. Então, certamente ele usou, tem muitas semelhanças, tem algumas semelhanças com o que se encontra em Mateus e em Marcos. Então, certamente Lucas conversou com eles também, ou deu uma olhada no texto e colocou ali a sua versão. Então, Lucas, ele construiu o evangelho assim. Já Mateus não, Mateus ele viveu com Jesus, ele esteve ali, andou com ele. E ele vai e escreve. Marcos não esteve. Né? O Marcos do Evangelho de Marcos, provavelmente é aquele Marcos que andou com Paulo, João Marcos. Ele não esteve com Jesus, diretamente com Jesus. Né? A gente não encontra isso na palavra de Deus, que ele esteve com Jesus. Então ele não presenciou a coisa ali muito perto. Ele não esteve muito perto. E provavelmente ele foi o primeiro que escreveu o Evangelho. Viu? Ele foi o primeiro que escreveu. Mateus ele fez o dele baseado no de Marcos. Isso é interessante, né? Marcos não teve a experiência que Mateus teve, mas Mateus escreveu em cima do dele. E aí você vai encontrar a diferença entre um e outro. E Lucas escreveu em cima dos dois. E João escreveu totalmente diferente dos três primeiro, porque o foco de João era diferente dos outros três. Então, ele teve uma vivência também diferente com Jesus. Né? A vivência de João foi... Ele é chamado de discípulo amado, né? Ele teve ali uma convivência muito próxima com Cristo, era muito agarrado com Cristo. E foi aquele que não abandonou, ficou até o fim ali na cruz. Quando todos foram embora, ele ainda estava ali. Ele sai correndo ali, ele chega primeiro que Pedro no túmulo para visitar Jesus. Então cada um teve uma vivência. E isso tudo se espelha no escrito. Né? Então a inspiração acontece de várias formas. Então não é de uma forma só. Isso é bom, é importante que você entenda isso aí. Nunca imagine que todas as vezes foi Deus vindo falando, ditando. Não, raramente. O livro de Levítico é o livro onde tem mais falas de Deus, onde Deus mais fala diretamente. Então Moisés ele reproduziu ali as palavras de Deus, né? A gente não pode dizer nem que é exato, porque Moisés também é humano, ele pode, né? Pode errar, mas ali existe uma transmissão direta de Deus, quase como se ele tivesse ditado. Mas na maioria dos casos não é assim. Isso é importante. Né? Então esse é o processo da inspiração. Uma coisa que a gente tem que entender, né, que é essencial para a compreensão da palavra de Deus, é que a palavra de Deus e Cristo estão ali, existe uma relação íntima entre um e outro. Lá em João, vem dizendo assim que o verbo se fez carne. Né? O primeiro verso de João diz assim, no princípio era o verbo, verbo é palavra, né? É um nome que é dado para Cristo ali. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então o verbo que é Deus, ele estava com Deus também, Deus o Pai. A gente entende que Deus o Pai ali e Deus o Filho, o verbo. Então Pai e Filho são Deus. Os dois são Deus.
é um com Deus. E Deus, Jesus, a palavra, ele ali se tornou carne. O Evangelho vem dizendo que Jesus se tornou carne. Deus se tornou carne para salvar o pecador. Então existe essa relação. Jesus ele criou o mundo pelo poder da sua palavra. Então o mesmo poder que é a palavra dele que fez assim, olha, apareça a luz, apareça a terra seca, apareça os animais, criou o homem também, embora ele não tenta assim, ele não fala apareça o homem, no caso do homem ele fala façamos. A palavra de Deus fala de trabalho, né? Façamos. Aí Deus, Pai, Filho e Espírito Santo se juntam ali para formar o homem do pó e sopra o Espírito, o fôlego da vida no corpo do homem, o homem se torna uma alma vivente. Então é um processo da palavra de Deus. E quando a gente vai para o Novo Testamento, Jesus também na hora de curar os enfermos, ele fala, levanta-te e anda, perdoados-te são os teus pecados. É a palavra de Deus agindo. Então a palavra de Deus é o poder de Deus, né, para a transformação do ser humano. É a palavra que revive, que recria, que revigora tudo. Então Cristo e a palavra são a mesma coisa, né? É lógico que Cristo real, ele é Deus, está no santuário de Deus, ele atua nos nossos corações de forma espiritual, por meio do Santo Espírito dele. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é um recurso humano, mas de todo jeito ela representa, até nesse caso, representa Jesus também, porque assim como Jesus ele é 100% homem, 100% Deus, ele assumiu a natureza humana, a palavra de Deus também ela é parte divina e parte humana, porque Deus inspirou, o Espírito Santo inspirou, e homens santos escreveram. Então tem a parte divina e humana ali, ela é um símbolo de Cristo. O Espírito Santo também no processo da palavra de Deus é outra coisa importante. Você não pode se aproximar da palavra de Deus sem o auxílio do Espírito Santo. Quando você for ler a palavra de Deus, você tem que orar a Deus. Para interpretar a palavra de Deus é preciso reconhecer que você não é capaz de interpretá-la. Você precisa do auxílio do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele vai te auxiliar com certeza, mas ele pode também auxiliar de formas diferentes. Então, por exemplo, o Espírito Santo pode impressionar a sua mente na direção certa do caminho. Você está lendo e o Espírito Santo está ali, fala assim, a direção é essa aqui, meu filho, o entendimento desse texto é esse. O Espírito Santo pode fazer te lembrar, quando você estiver lendo uma passagem, lembrar de um outro texto que faz referência àquela passagem, e o seu conhecimento vai ampliar ali. Ou o Espírito Santo pode levar alguém até você para te fazer entender a palavra de Deus, né? Que é o caso, por exemplo, do etíope que estava lendo lá a Bíblia, não estava entendendo, e aí Jesus manda, né, o Espírito Santo manda um dos seus discípulos irem até ele para pregar a palavra, para explicar para ele. Ele é até batizado ali naquele momento, né, pelo aquele discípulo que era um diácono. E então Deus, o Espírito Santo, ele vai agir de várias formas também na compreensão. Um livro, né, lendo um livro que explica a Bíblia, você vai poder entender a palavra de Deus. Então o Espírito Santo vai usar de várias formas. O importante é você entender o seguinte: você, sozinho, humanamente, não consegue entender a palavra de Deus. O ser humano não pode, ele não consegue. Somente o autor da Bíblia é que pode ensinar a Bíblia. Então a gente tem que entender isso aí. Isso é o que a gente consegue extrair aqui, né, superficialmente, porque tem muito mais coisa, essa lição é muito rica. Eu quero só deixar aqui uma curiosidade bíblica para vocês, né? A palavra de Deus, nós temos 66 livros inspirados por Deus, nós chamamos de livros canônicos, elas fazem parte de um cânon, de um conjunto de livros, né, que foram escolhidos. Reuniões foram feitas houve concílios entre judeus para decidir os livros canônicos do Velho Testamento, desde a época de Esdras, né? Se entende que Esdras foi aquele que foi juntando todos os livros ali para a gente poder ter esse compêndio, né? Essa biblioteca. No Novo Testamento também a gente tem concílios que foram feitos no início da Idade Média para reconhecer também, né? E muita gente faz confusão disso aí, fala que a igreja escondeu uns e aceitou outros. Não, foi um trabalho muito bem feito. Homens foram inspirados ali para fazer esse serviço também, para chegar à compreensão eu vou até colocar aqui um outro canal para vocês se aprofundarem nesse assunto aí também, que é muito importante, é muito interessante. E existem livros que são inspirados, mas não são canônicos, eles não entraram no cânon, né? Então eu vou ler alguns aqui, você lendo a Bíblia, você que já leu a Bíblia toda, deve ter se deparado com isso aí, né?
E a gente vou ler aqui rapidamente, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas algumas passagens que eu deixei aqui anotadas no computador, separadas no computador, para a gente ver. A Bíblia, lá em Números 21, 14 a 15, fala de um livro chamado Livro das Guerras de Javé. A gente não tem esse livro na Bíblia, né? Mas o escritor de Números, ele diz assim, ó: por isso se diz no livro das guerras de Javé, assim como fez no Mar Vermelho, assim fará nas torrentes de Arnon. Os rochedos das torrentes se inclinaram para descansar em Ar e repousarem sobre os confins dos Moabitas. Então é citado no livro das guerras de Javé. A gente não tem esse livro, não chegou até a gente, né? Seria interessante a gente ter esse livro. Livro dos Justos é citado lá em 2 de Samuel 1,18. Nós também não temos. Provérbios e Cânticos de Salomão. É dito assim, ó: proferiu ele, Salomão, 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Nós não temos isso aí. A gente não tem esses 1.005 cânticos de Salomão, nem esses provérbios. A gente tem alguns provérbios na Bíblia, e o livro de Cânticos dos Cânticos de Salomão, né? Temos o Eclesiastes também, mas é só isso que temos de Salomão. Livro dos Atos de Salomão. Olha só. Quanto aos demais, está escrito lá em Reis. 1 de Reis 11:41. Quanto aos demais atos de Salomão e tudo que fez, e a sua sabedoria, porventura não está escrito no livro dos Atos de Salomão? Olha que interessante seria se a gente tivesse acesso a esse livro, o livro dos Atos de Salomão, a gente ia poder conhecer mais sobre Salomão. Livro das Crônicas dos Reis de Israel. A gente tem na Bíblia o livro de Crônicas, né? Ele já conta a história dos reis de Judá e de Israel, mas a gente tem aqui, ó, o livro das Crônicas dos Reis de Israel, e temos também o livro das Crônicas dos Reis de Judá. Então eram livros diferentes. Livro do profeta Natã, livro de Samuel o Vidente, livro de Aías o Silonita. Isso tudo está em 2 de Crônicas 9:29. Já ali tem uma série de citações. Livro de Ado o Vidente. Então havia um profeta chamado Ado naqueles dias. Livro de Semaías, está em 2 Crônicas 12:15. A gente também não tem esse livro desse profeta. Livro dos Reis de Judá e Israel, aí os dois juntos, livro dos Reis. Então não é o livro de Crônicas, nem é o nosso livro dos Reis também. Livro dos Reis de Israel e Judá. Então um é de Judá e Israel, o outro é de Israel e Judá. Anais dos Reis de Israel. Comentários de Jeú, filho de Anani. Está lá em 2 de Crônicas 20:34. Nós não temos esses comentários aí. Palavras de Osai, 2 de Crônicas 33:19. Livro dos Medos e dos Persas. Está lá no livro de Esther, capítulo 10, verso do 1 ao 2. É mencionado esse livro dos Medos e dos Persas. Olha só que riqueza, né? De conteúdo a gente não ia ter. Anais do Pontificado de João. Isso aqui a gente encontra no livro de Macabeus. Macabeus ele já não é livro inspirado, ele não é reconhecido como canônico por nós, né? Os católicos é que aceitam ele, nós não temos. Mas ele cita um outro livro. De repente esse outro, né? Esse do pontificado, apesar que a palavra pontificado já é meio estranha, né? Mas de João. Então nós temos esses livros aí no Velho Testamento. No Novo Testamento, olha que interessante. Existe uma carta prévia aos Coríntios. Então nós temos duas cartas para os Coríntios no Novo Testamento. Mas Paulo fala que já havia escrito uma antes. Então nós temos uma carta perdida aí. Carta aos Laodicenses. Paulo escreveu uma carta aos Laodicenses. Nós não temos essa carta também. É importante que Pedro fala o seguinte, ó, esse texto aqui é interessante. 2 de Pedro 3:15-16. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também do nosso amado irmão Paulo, o nosso Paulo que vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Então ele fala que Paulo, ele coloca Paulo e as escrituras na mesma categoria. Então ele está dizendo assim que Paulo é inspirado, assim como todas as suas epístolas, né? Todas aqui pode ser uma figura de linguagem, né? Pode não ser todas, mas a maioria. Então, muito provavelmente, essa carta aos Laodicenses e a Coríntios eram inspiradas também, mas não chegaram para a gente. Profecias de Enoque, é citada lá em Judas, né? Então, muita gente acha aqui que está se falando do livro de Enoque. Eu, particularmente, não acho. O livro de Enoque ele é um livro apócrifo, né? O livro de Enoque chegou até a gente hoje. Ele tem essa passagem que é mencionada em Judas,
Mas eu acredito o seguinte, que houve realmente um livro de Enoque que se perdeu. Né? O que chegou até a gente é misturado com outras crenças, esqueci o nome das filosofias que surgiram nos primeiros anos do cristianismo, aí, que rivalizou com o cristianismo puro. Então está mesclado ali com esse tipo de coisa, então não é uma coisa confiável não. Mas é mencionado aqui uma profecia de Enoque. Então Enoque foi um profeta, ele escreveu, mencionou, chegou até a gente esse texto. E a disputa do corpo de Moisés, lá em Judas 1:9, né? Também se fala a respeito é um texto retirado do livro, que acredita-se, né, que foi retirado do livro Ascensão de Moisés, mas também esse Ascensão de Moisés é um livro posterior, não é um livro aceito como canônico, nem como inspirado, mas a crença na Ascensão de Moisés, ela é real. Né? Então esse texto aqui é uma referência a isso aí. Então a gente encontra isso aí. Isso é muito interessante. Né? A palavra de Deus, ela é riquíssima. Ela é riquíssima. Para a gente entender ela com profundidade, a gente tem que levar em consideração tudo isso que existe a respeito dela, a palavra dos teólogos, os estudos que foram feitos, os estudos, os comentários que judeus antigos fizeram. É lógico que nem tudo é coisa boa, nem tudo é bom, mas é interessante de conhecer o processo, como a coisa foi sendo feita, ali, como as doutrinas foram sendo compreendidas no decorrer do tempo, para a gente entender como nós chegamos ao que conhecemos hoje. E tudo isso é enriquecedor. Né? Mas o importante é sempre, primeiro, ler a palavra de Deus reconhecendo que eu sozinho não sou capaz, que homens santos escreveram, que o Espírito Santo é o único que pode dar a compreensão exata, então ele inspirou outras pessoas a compreender, por isso que eu tenho que ouvir a palavra de outros também, tem que pesar, analisar os espíritos, como diz o João, tem que provar os espíritos, saber se são de Deus ou não, né? De repente o outro pode estar falando bobagem também. Mas se o Espírito Santo do jeito que guia na compreensão, vai te guiar também nesses caminhos aí, nesse estudo do lado de fora. E você também tem que ser humilde, tem que se colocar diante da palavra de Deus como alguém que não sabe nada e que está buscando conhecimento. Se você já for procurar o entendimento com o conhecimento prévio, você querer adaptar as suas crenças pessoais à palavra de Deus, forçar ela para dizer aquilo que você quer que diga, então esse é o caminho errado. Você vai conseguir encontrar coisas, né? Mas essas coisas não são verdadeiras. Agora, se você humildemente se coloca diante da palavra de Deus, buscando o conhecimento, você vai encontrar o conhecimento, vai encontrar a verdade. E como diz lá, né, a palavra de Deus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Tenham todos um ótimo sábado aí na companhia do Senhor. Até a próxima.